iniciemos a nossa catequese paroquial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora sede da sabedoria, Rogai por nós. Nossa Senhora auxiliadora dos cristãos, Rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém. Queridos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação da nossa paróquia, os queridos catequizandos também da nossa paróquia e suas famílias que nesse tempo de quarentena estão tendo sua catequese através dessas transmissões. Nós escolhemos como tema para uma sequência de catequeses a virtude da modéstia. De uma forma bem resumida, o que nós vimos até então a respeito da modéstia? Ela é fruto do Espírito Santo, porque é praticada com o auxílio da graça, elevada com o auxílio da graça, mas também produz paz, produz alegria, como todo fruto do Espírito Santo. É uma virtude enquanto depende de uma ação voluntária nossa, um desejo da nossa vontade. Nós definimos virtude, de modo geral, que é a disposição firme e habitual de fazer o bem. Isso é virtude. Repito, disposição firme e habitual de fazer o bem. A virtude da modéstia, ela é enquadrada junto à virtude da temperança, que é uma virtude cardial. E nesse quadro das virtudes que compõem, que tem a sua órbita em torno à virtude cardial da temperança, a modéstia é a última virtude. E ela serve para refrear e moderar o apetite em matérias mais fáceis. Então, é a última porque é a mais fácil, porque ela lida com matéria fácil. Então, é um bom começo para caminhar na virtude. Ela exerce o seu influxo sobre o desejo imoderado de grandezas, de saber e de aprender. Nós vemos que então a modéstia ela tem algo de interior, disposição interior, mas também disposição exterior. Por quê? Porque ela também exerce o seu influxo sobre os gestos e movimentos do corpo e a maneira de se vestir. Nós definimos 5 tipos de modéstia dentro dessas dimensões interior e exterior. A primeira, a humildade, que modera o impulso de grandeza. A estudiosidade, que modera o desejo de conhecimento. A modéstia corporal, que modera os movimentos do corpo, comportamento. Nós vimos também numa palavra um pouco talvez estranha, a primeira vez que alguns estão ouvindo nessa catequese, que vem do grego, eutrapelia, que é a moderação da diversão, do jogo. E, por fim, a modéstia é relacionada aos adereços, que modera as vestes e os ornamentos. Para a gente conhecer uma virtude, é necessário que a gente defina a virtude e o que ela modera. Mas nós conhecemos a virtude também de uma forma negativa, quando nós fazemos o contraponto do vício. O vício é o oposto da virtude. E o vício ele pode se dar de 2 formas.
ou por excesso ou por defeito. Nós colocamos 2 exemplos nas nossas catequeses. Por exemplo, quanto ao comportamento ou a modéstia corporal. Como que o vício pode se dar? Por excesso, a afetação, uma pessoa afetada. Parece que ela está o tempo todo fazendo uma encenação teatral, ela está sendo artista, ela exagera, então isso denota afetação. Mas também o vício, por defeito, seria a rudeza. A gente está falando de uma pessoa que ela se comporta, se apresenta, os seus movimentos são muito rudes, né? Não tem contorno, não tem fineza, então são os vícios relacionados à modéstia corporal, a afetação, o exagero do vício e a rudeza, que seria já um defeito. E quanto às vestes também nós vimos, por excesso, qual seria o vício ou os vícios? A vaidade, a preocupação exagerada e a sensualidade. Nós vimos inclusive, sempre baseados em São Tomás de Aquino, que a pessoa que se vestisse com a intenção, com o fim de produzir excitação sexual, no caso a mulher no homem, ela comete pecado mortal, né? Quando ela tem essa intenção. Embora nos dias de hoje não é muito difícil constatar que a mulher ela se veste também por leviandade, por ignorância, pecado venial possível aí. E o vício relacionado às vestes por defeito, vejam, o exagero, o excesso, qual seria? Vaidade, preocupação, sensualidade. Mas tem a outra parte também, e tem muita gente que peca nesse caso, né? Vive um tipo de vício por defeito, que é a negligência, a deselegância, e que seria também uma vaidade. Vou tentar traduzir assim numa linguagem corriqueira para vocês entenderem o que seria o vício ali por defeito quanto às vestes. É a pessoa que acha que é bonita ser feia, né? Ela simplória, não, Deus é simples, Deus é humilde, pronto, tem um vício ali, né? Hoje nós vamos, nós vimos também na última catequese a respeito do pudor. Aqui o Catecismo da Igreja relaciona essas duas virtudes. Ao pudor cabe esconder o que não deve ser mostrado, tanto do interior quanto do exterior, do corpo. Nós, inclusive, víamos isso, né? A modéstia cabe esconder também o que não deve ser mostrado, mas a modéstia ela tem um outro lado da moeda tão importante, que é o quê? Mostrar o que deve ser mostrado, ou seja, as qualidades interiores, os valores interiores, a verdadeira beleza que brota do interior. E nesse caso, as vestes, elas dizem muito nesse mostrar o interior, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para a virtude quanto para o vício, nós temos visto, né? Então, as vestes, elas mostram valor, beleza, dignidade da alma, mas elas mostram também aquilo que é próprio da pessoa e aquilo que é próprio da natureza, aquilo que está na ordem da criação, ou seja, o masculino e o feminino. Apoiado em São Tomás de Aquino, eu trouxe dois textos, um da Escritura e outro dele. Nós poderíamos nos delongar muito nesse assunto e nessa matéria, principalmente do ponto de vista bíblico, mas é uma breve catequese para a gente ter algumas noções, né? Bom, primeiramente, em relação à diferenciação do sexo, da natureza humana, nós vemos na própria ordem da criação. Deus os criou homem e mulher, e ponto final. Isso é matéria de fé
fé revelada, porque está nas Escrituras, mas está na ordem da criação também. Basta a gente analisar com um pouco de bom senso. Ora, a lei do Antigo Testamento, e é claro, essa lei ela tem valor perene, enquanto não foi reformada, não foi suplantada por Nosso Senhor. No livro do Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, diz o seguinte: a mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Está lá. E São Tomás, comentando esse texto, na sua Suma Teológica, ele diz: o vestuário externo deve ser consistente com o estado da pessoa, segundo o costume geral. Ok? Isso daí a veste, o exterior, comunica aquilo que é do interior, aquilo que é também da pessoa e aquilo que é da natureza humana, masculino e ou feminino. Por isso, continua São Tomás, em si pecaminoso para uma mulher vestir-se com roupa de homem ou vice-versa, especialmente se isso for causa de prazer sensual e é expressamente proibido pela lei. Ele cita o texto do Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Vocês estão vendo que isso aqui já vai de encontro com a ideologia do gênero, e mais ainda, porque hoje, pelo índice, o nível do debate, né, basta falar ideologia de gênero que causa arrepios em alguns católicos mais atentos ao que está acontecendo, inclusive alguns pais. Mas deveria também causar, no mínimo, uma reflexão quando se fala em moda unissex. Deveria causar reflexão. Por quê? Porque nas vestes, no modo de se apresentar da pessoa, e tudo isso é a modéstia que está exercendo a sua virtude, a sua força, está ali sendo apresentado também. A identidade da pessoa, o caráter da pessoa, mas o que ela é enquanto criatura de Deus, homem ou mulher. A modéstia, então, ela diferencia o sexo, ela mostra a ordem da criação e, segundo o que nos disse São Tomás, define também o papel na sociedade. A gente pode olhar isso, por exemplo, os trajes eclesiásticos, os uniformes, né? Mas, repito, como eu disse, aquilo que é próprio do caráter da pessoa e o masculino e o feminino. Aí a gente percebe que nós terminávamos a última catequese falando da moda, que determinados padrões ditos de beleza são nada mais, nada menos do que uma tentativa de apagar essa diferença. Tanto no que toca à diferença que há e deve haver entre o masculino e o feminino, mas naquilo que é próprio também de cada pessoa enquanto indivíduo, enquanto criatura única. Vocês querem uma prova disso? Eu vou dar. No tempo das nossas avós, né, quando você olhava para as mulheres, pega as fotos antigas, cada mulher tinha o seu penteado, os seus adornos. Cada mulher valorizava o tipo de cabelo, a natureza. Hoje, todo mundo, se não a maioria, não vou generalizar, cabelo esticado, cabelo escorrido. Será que a pessoa está mostrando mesmo aquilo que ela é? O modo como Deus a criou? Será que ela está enxergando a beleza de Deus? E vejam que tudo isso é responsável à virtude da modéstia, né? Então,
para nós já irmos para o fim desta catequese, diante de um espelho, tanto o homem quanto a mulher, né? E nós falamos, não deixamos de falar assim de um modo bastante especial para a mulher. Quando você está para se vestir, qual a primeira coisa que você tem que ter na sua mente? Valorizar a sua beleza, aquilo que Deus te deu a você. Não querer ser igual aos outros e muito menos se vestir para sensualizar. E deve se perguntar, o que mostra mais a minha beleza, os meus valores, a minha dignidade de dama católica e, é claro, de homem católico também. E, claro, com isso, vai estar buscando razões para as vestes desde o interior. No caso das mulheres, eu disse, né, citei o exemplo do penteado, né, mas no caso dos homens, poderia citar a barba, o traje, todo isso, né, para se mostrar o quê? O interior, o varão católico no caso do homem, a mulher, a dama católica, a senhora católica. E com isso, nós não podemos deixar de levantar a reflexão, por exemplo, do problema do jeans ou das calças compridas para as mulheres, né? Nós sabemos bem, para encurtar, a gente tem sempre pouco tempo, então tem que jogar a frase de modo correto. Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, tinha que se padronizar de alguma forma. E principalmente com a tentativa de querer igualar mesmo, assim, todos os sentidos possíveis, a mulher ao homem. Então, vamos dar uma calça jeans, vamos dar ali uma calça de uniforme para ela, porque, né, ela tem que se parecer com o homem, tem que se mostrar como o homem, né? E isso foi entrando muito tranquilamente nas mentes, e da fábrica foi um pulo para a vida, para o dia a dia, né? E aí eu levanto apenas duas coisas, e aí a gente fala como padre, fala como homem também, né? Não tem coisa mais bonita do que uma mulher quando usa saia, quando está vestida como mulher. Você olha, a gente tem um senso dentro da gente, você olha, a coisa está ornando ali, quando ela se veste bem como dama católica. Eu tenho certeza que algumas já estão dentro de si se levantando e dizendo, como o senhor fala isso? Não é questão de calça, de saia, etc. De fato, não é. Mas vocês vejam como que esse senso é tão profundo e a propaganda, o modismo, acabou criando uma esquizofrenia dentro da mulher. Se não é tão importante assim, minha querida senhora casada ou minha querida senhorita que deseja se casar, por que não vem casar de calça comprida? Ou de calça jeans, rasgada? Por quê? Faz diferença ou não faz? O que colocaram então na cabeça das jovens católicas, das senhoras católicas? Essa catequese é para provocar mesmo essa reflexão, né? O que nós falamos, e em última análise para essa catequese, é que não podemos permitir nem a masculinização da mulher, nem a feminização do homem. A tentativa de masculinizar a mulher, de fazer com que ela perca aquilo que é próprio de si, que Deus a deu e que a faz bela de um modo único, vem de certo modo há mais tempo. Mas os homens também, nos dias que nós estamos vivendo hoje, principalmente as novas gerações, não estão livres também dessa tentativa de, enfim, tirar aquilo que é próprio da masculinidade. E o que regula tudo isso
no sentido de mostrar aquilo que é próprio de um e de outro, do homem e da mulher, é a virtude da modéstia. Tá? E como é a última, como é a menor, não vai haver progresso nas virtudes maiores e mais exigentes quem não começar pela virtude mais simples, pela virtude que está ao alcance. Nós vamos continuar tratando da modéstia nas nossas próximas catequeses. Agora nós começamos a nos preparar para a Santa Missa e vamos saudar Nossa Senhora com a nossa antífona pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.